gente, que episódio foi esse de What If, o quarto episódio agora com o Doutor Estranho. O primeiro eu achei bom, o segundo bom também de forma diferente, o terceiro eu achei mais fraquinho, mas esse... Que episódio diferente, né? Psicologicamente diferente, é isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo, algumas constatações mais assim, de reflexões do que você está fazendo com a sua vida depois de assistir esse episódio do Doutor Estranho. Mas episódio What If bom é aquele que acaba com o fim do mundo, né? O que aconteceria se alguma coisa acontecesse, que o mundo acabou e dessa vez o mundo acabou. E ficou uma bolinha assim, que o vazio inteiro só tem uma coisa, o próprio Doutor Estranho ali arrependido. Mas não se preocupe, porque esse Doutor Estranho virou o cão arrependido no fim do episódio, ele vai voltar em outros episódios aí pra frente que a gente já viu no trailer. E antes de eu mergulhar nas interpretações profundas da sua mente aí depois desse episódio, inscreve aqui no canal, né? Fala o que você achou dessas loucuras desse episódio, que é um e se bem e se mesmo, né? A começar por e se na minha vida em algum momento o que eu não tenho conseguido, o que eu não consegui, eu agora passo a conseguir, né? Eu faço um esforço para ter conseguido. E se eu conseguisse as coisas que eu gostaria de ter conseguido, principalmente aquelas coisas que de fato fizeram diferença na nossa vida. E aí tem um paradoxo, que é o paradoxo da máquina do tempo, que inspirou esse episódio nitidamente, principalmente o filme A Máquina do Tempo de 2002, com Guy Pearce, que é baseado no livro, né, de 1890 e tantos, lá de H.G. Wells. Então nesse filme tem lá a história do cara que gosta da mulherzinha, a mulherzinha morre. Aí o que acontece? Aquela morte move. Ele construiu a máquina do tempo para poder voltar no tempo para que ela não morra. Ele até volta no tempo, mas ela morre de outra forma. E ele volta de novo, ela morre de outra forma. E assim vai, como você viu exatamente desse mesmíssimo jeito nesse episódio. Não importa o que ele faça, ela vai morrer. E aí ele chega no paradoxo, porque a morte dela que gerou a máquina, que a máquina causou para ele voltar para causar a morte dela. Ou seja, a morte dela precisa ocorrer para que a máquina exista. Não tem como a máquina fazer ele voltar para que a morte não exista, porque se ela não morresse não tinha máquina. E é esse mais ou menos o paradoxo que a gente tem, porque a morte dela é que levaria a esse Doutor Estranho virar esse Doutor Estranho maligno lá, e até o benigno mesmo, já a forma dele ser benigno e ser o Mago Supremo, né, e ter controle daquela situação de entender que as coisas que tem que acontecer de fato tem que acontecer. Isso só é causado pela morte dela. Então, um universo que não existe essa morte, esse universo não existe, é o vazio total, que é onde ele chega no final da história. Mas a coisa não acaba por aí não, porque imagina você que em algum momento da vida você deveria ter conseguido, você gostaria de ter conseguido alguma coisa e você não conseguiu. Às vezes você pensa assim, nossa, mas eu tenho que conseguir aquilo, e aí você começa a fazer de tudo para conseguir aquilo. As pessoas vão te falando, não mexe com isso não, não faz isso não, segue bola para frente, vai em diante, né? Não mexe com isso não. E aí outras pessoas mais experientes que você, tipo aquela anciã, falam, não pode fazer isso, porque é assim que deve ser, isso aconteceu por um propósito e você vai seguir bola pra frente e tal, mas não, você quer insistir e tentar conseguir aquilo que não era pra você conseguir, e você vai insistindo, e aí o universo começa a te falar, e aí quando você quer ir de qualquer jeito, aí a chave quebra, aí você insiste, aí você perde o ônibus quebra, aí você insiste, né? Aí o celular descarrega na hora que você precisava ligar, aí você insiste, e você tá insistindo no universo, você tá insistindo contra o universo, na verdade, pra conseguir aquilo ali, e aí chega um ponto que você quer tanto aquela coisa que você perdeu, e aí você começa a deixar de ser você mesmo para conseguir aquela coisa que você queria tanto. E esse deixar de ser você mesmo tem muito a ver com aquela cena que ele tá absorvendo aqueles monstros todos lá, né? Que os monstros são partes, no caso ali, malignas, que ele absorve partes malignas, mas junto disso ele deixa de ter a parte benigna. Então ele próprio vai deixando aos pouquinhos de ser Doutor Estranho. A gente vê isso nitidamente na fisionomia dele, né? Que ele começa bem Doutor Estranho e termina com uma feição totalmente diferente. Acaba que quando ele de fato vai contra tudo e contra todos e consegue o que ele queria, que no caso ali é a namorada dele viva, né? Ele já nem é ele mesmo. Então ela tá viva, ele nem cumpre mesmo o propósito, porque só faz sentido se ele for ele e ele for ela. Se o fato dela continuar viva e ele deixar de ser ele, não tem razão para as coisas. E isso que a gente faz muitas vezes na vida da gente, que a gente fica insistindo numa coisa, insistindo tanto, e aí você larga uma coisa para lá, larga um trabalho, larga amigo, larga faculdade, ou larga qualquer coisa que faça de você mesmo, e acaba que quando você consegue aquilo acaba perdendo valor, porque nem você é você mesmo, então é uma outra pessoa que conseguiu aquilo. Então a gente vê isso acontecer o tempo inteiro, o que não é para ser, meu filho, não é para ser mesmo, não adianta insistir, que você só tem a perder e você vai terminar no mundo vazio, exatamente igual o Doutor Estranho terminou. Boa reflexão, gostei desse episódio, termina pesado ali, termina denso mesmo, isso é uma das coisas aí que me fez
ter esse episódio como o meu favorito até aqui. Agora, passando para as interpretações mais pé no chão assim, do episódio, né? Ela menciona, fala assim, ó, você vai fazer uma palestra porque você fez uma hemisferectomia radical. O que é isso? O cara pega o cérebro e tira uma parte do cérebro, você divide o cérebro em dois e tira uma parte do cérebro. Isso é uma prévia, um prenúncio do que vem no episódio. O cara ter duas personalidades, ele ser uma só ou ele ser um só no universo, que na verdade são duas linhas paralelas no mesmo universo, como a anciã fala que aconteceu, né? E você tem, tipo, metade de um cérebro é um e metade do cérebro é outro. Foi essa cirurgia que ele fez ali, que ela mencionou, e a gente vê também a relação desse filme lá com o filme do Homem-Aranha, que eu sabia que quando saísse esse episódio do Doutor Estranho, a gente saberia melhor sobre o trailer do Homem-Aranha. E ele fala no trailer do Homem-Aranha, ó, você está tentando viver duas vidas ao mesmo tempo. E quanto mais você ficar assim, pior as coisas vão ficando. É exatamente isso que ele está se vivenciando nesse episódio, né? Agora, tipo, nós, Doutor Estranho, sabe mais ou menos o que é ter duas vidas ao mesmo tempo, né? Vamos falar assim. E em tratando de duas personalidades, duas partes do mesmo ser, né? Uma dessas partes é o lado da sombra. Para quem gosta de psicologia aqui, ó, Jung, o homem e seus símbolos, aqui fala do processo de sombra e também do processo de individuação. O que é isso? É quando você atinge a sua plenitude máxima do seu ser, de tudo que você pode ser, de tudo que você pode fazer e que você chegou num ponto de plenitude de você com seus erros. E a gente tem duas personalidades ali, que a gente tem que o Doutor Estranho bom é aquele Doutor Estranho que está quase aprendendo e quase chegando no processo final de individuação, que ele está chegando ali, que ele está aprendendo tudo e entendendo que a morte precisa acontecer. Já o outro Doutor Estranho é o Doutor Estranho que não está passando por esse processo e que nesse episódio é quando ele próprio vence. Quem vence ali é o Doutor Estranho que não teve esse processo. Então, se você, à medida que você vai crescendo e vai aprendendo com erro e acerto, vai chegando nesse processo de se encontrar, que é o que ele chama, como eu mencionei aqui, de individuação, se você fizer isso, você terá uma vitória. Você vai entender os conceitos gerais, você vai entender a vitória. Mas se deixar o lado sombra ganhar, se deixar o lado que não atingiu a individuação ganhar, vai chegar no vazio, vai terminar seu universo. E ainda tem uma observaçãozinha básica aqui ainda, uma referência à Bela e à Fera, porque na hora que ela tá ressuscitando ali, que ele tá voltando, que ele chega para ela para ressuscitar ela fica no ar de vônico, exatamente igual a Fera, né? Na verdade, o príncipe, que é a Fera, né? Fez lá e ressuscitou, mas nesse caso a Bela que está ressuscitando e ele próprio é a Fera. Mas eu mencionei aqui o nosso Doutor Estranho, mas esse Doutor Estranho bom do episódio não é o nosso Doutor Estranho, né, que a gente está acompanhando. Porque aqui nessa série menciona-se agora um novo conceito, o conceito de ponto absoluto. Eu gostei desse conceito. Ponto absoluto é aquele ponto, aquela coisa que acontece e que ela é um nó ali no tempo e que dali você não tem como tirar dele, não tem como sair dele, é absoluto. Qualquer coisa que você faça num multiverso, ou pelo menos naquele universo ali, naquela linha do tempo, aquele ponto é imutável. Então você não tem como alterar aquilo ali. E o ponto imutável desse universo é a morte da namorada dele. Já o que não acontece no nosso Doutor Estranho dentro do seu que a gente viu o tempo inteiro. Porque no nosso Doutor Estranho é a mão dele que é machucada e não a namorada dele que morre. Então o ponto absoluto naquela linha do tempo é um diferente do ponto absoluto no nosso universo. Portanto, esse Doutor Estranho não é, ou não pode ser, ou não deveria ser, a não ser que seja uma falha de roteiro, não deveria ser o nosso Doutor Estranho. Uma outra coisa que a gente tem nesse episódio, somente nesse episódio, pelo menos até aqui, é a interação do Vigia com o personagem. Na verdade, o Vigia ainda não interfere na cena, mas ele interage na cena. Porque tava todo mundo avisando, esse negócio vai dar merda, esse negócio vai dar merda, inclusive o Vigia, né? E depois que deu tudo errado, o Vigia falou assim, eu falei que ia dar, eu avisei de 200 formas, você não quis entender, né? Então eu gostei dessa interação do Doutor Estranho ser tão poderoso e tá tão com tanta noção do universo ali que até o Vigia o cara consegue conversar, o cara ficou muito poderoso. E não é só isso aí que é em comum com os outros episódios, outras séries, não. Inclusive nós temos aí o Shuma-Gorath, os tentáculos, que não tá parecendo Shuma-Gorath ainda, mas pode ser que seja, né? Mas é o mesmo monstro de tentáculos lá do primeiro episódio que pegou a Carter, né, a agente Carter, e mandou ela pro futuro. Então esse mesmo monstro, agora pelo menos nesse universo do Doutor Estranho, ele conseguiu pegar o poder até dele, né, de tão forte que esse Doutor Estranho ficou. Agora, vendo o roteiro do episódio mesmo, eu achei meio desnecessário o Doutor Estranho do bem, você acredita? Porque a jornada é do Doutor Estranho do mal. Tudo que precisava acontecer com o Doutor Estranho do mal vai acontecer. Ele perdeu a mulher, tentou várias vezes, foi pegando os poderes lá, foi ficando poderoso, precisava da outra metade dele, né? Foi lá, conseguiu a outra metade até conseguir fazer ela viver. E a jornada dele tá muito bem contada.
O outro do bem é que não serviu pra nada, porque o outro do bem só serviu, na verdade, pra guiar a gente na história e pra gente entender que tem o bem lutando contra o mal ali e pra ter aquela luta que foi muito doida, né? Que cena de ação espetacular, e joga raio pra cá, raio pra lá. E é legal essa cena de ação porque elas podem ocorrer na animação, mas é mais difícil ela acontecer no filme. Então, se não dá pra fazer no filme, faz a animação que tá legal pra caramba. Ah, e antes de terminar, eu tô sorteando aqui essa variante de Loki, ó, pra você concorrer, basta você se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar que você tá concorrendo a essa variante de Loki. Eu vou sortear quando eu atingir 20 mil inscritos. Então comenta aqui o que você achou dessa psicologia toda desse episódio, né? E dessa interação desse episódio com as outras séries e filmes da Marvel. Comenta aqui, um grande abraço e até mais.